sou o acadêmico Fábio de Souza Oliveira, estou no 5º período de licenciatura em Geografia e vou estar fazendo a minha socialização através desse vídeo, passar todas as informações referentes ao trabalho de iniciação científica, o nosso paper, certo? O tema principal do nosso seminário é os impactos da expansão da sociedade no espaço geográfico. O título do trabalho é A Dimensão Ambiental na Construção do Espaço Geográfico. No caso, o resumo ele vai ser feito por outra acadêmica, certo? Eu vou estar fazendo a fundamentação teórica e os materiais e métodos, e as demais partes será feito pelas outras pessoas que compõem o grupo acadêmico desse trabalho. Fundamentação teórica, certo? Aqui a gente vai estar abordando os principais objetivos, certo? E temas do nosso trabalho. Diz o seguinte: o conceito de dimensão ambiental precisa ser correlacionado com o conceito de espaço geográfico, pois quando falamos de espaço geográfico, estamos abordando todo o ambiente bidimensional a qual sofreu interferência urbana, ou seja, florestas, rios, cidades, ruas, rodovias, casas, sítios, entre outros. Estes são espaços primordiais para o desenvolvimento da sociedade. Podemos afirmar que a dimensão ambiental estão sempre em transformação devido à ação humana. Essas ações a cada vez mais intensa devido ao capitalismo, à globalização, além da facilidade que a tecnologia proporciona. Por exemplo, máquinas podem modificar e transformar uma floresta para terras cultiváveis com extrema facilidade. O mundo, o espaço geográfico dimensional, ambiental, está em contínua mudança. Como diz Milton Santos, bem colocado na situação, em um dos seus artigos, o espaço geográfico é formado por um conjunto indissociáveis, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. São considerados isoladamente, mas com um quadro único na qual a história se dá. Milton Santos, 2012, página 63. Então, a gente vai falar um pouco sobre a influência humana, certo? No espaço geográfico, certo? E o que essas influências humanas têm causado nos últimos tempos no espaço dimensional. A gente sabe que todo o espaço geográfico é aquilo que o homem habita, que o homem constrói casas, certo? Ou que tem alguma interferência humana. Porém, nos últimos tempos, as interferências humanas no espaço natural do ambiente têm ficado muito mais intensas. Por quê? Porque a industrialização ela requer muito mais matéria-prima, certo? Para construções de veículos, construção civil, certo? A indústria em si. Então é necessário muito mais transformações no espaço geográfico nos dias de hoje. E além do mais, como já citado na leitura a qual eu fiz, a gente pode observar que hoje a facilidade para transformar o espaço natural em alguma área de cultivo ou até mesmo em uma instalação humana é muito mais simples devido às máquinas que temos hoje. Hoje tem máquinas que trabalham por centenas de homens ao mesmo tempo. Então essa tecnologia facilitou com que transformações no meio natural
passasse a ser muito mais simples. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, como é feita uma transformação da paisagem natural para uma paisagem artificial, certo? Ali está o espaço naturais, aí acontecem as modificações, passa a ser um espaço geográfico, certo? Essa paisagem natural, ela que antes não tinha ação humana, passou a ser o espaço geográfico das pessoas. E essas transformações a gente vê todos os dias no ambiente natural. Na ilustração acima, vemos como são aplicadas transformações na prática, de forma didática, como funciona a cadeia de transformação geográfica. Podemos dizer que grandes navegações foi o marco da expansão territorial, pois o velho continente na época já sofria uma escassez de algumas matérias-primas necessárias. Então, como nós já vimos lá no início das grandes navegações, o velho continente, certo? A Europa, a Ásia, a África, já estava passando por dificuldades territoriais. As matérias-primas, as matérias-primas necessárias na época já não supria mais a demanda, então era necessário expandir os territórios. Foi assim que surgiu as grandes navegações. Homens influentes conseguiram conversar com reis da época para fazer as tais expedições. E também naquela época, para chegar os produtos provenientes das Índias Orientais, era um percurso muito difícil feito à terra. Então eles precisavam de novas rotas logísticas para que esses produtos pudessem chegar à Europa. E acidentalmente, buscando novas rotas, novas terras, encontraram a América, como todos nós já conhecemos a história. Sobretudo, com a evolução humana, tem seus pontos positivos, também pontos negativos. Então a gente pode observar que a evolução foi muito boa para a humanidade, certo? Trouxe vários benefícios, a globalização. Antigamente a comunicação era muito difícil, né? Era feito através de cartas que demoravam muitos meses para chegar. Matérias-primas também demoravam para chegar em determinadas regiões. E hoje, com a globalização, isso tornou-se cada vez mais rápido, certo? Informações chegam do outro lado do mundo com enorme facilidade. Mas, contudo, né, as evoluções, elas tendem a trazer alguns problemas, principalmente problemas ambientais, porque a indústria ela precisa de mais matéria-prima, certo? Mais commodity, e isso infere-se que a natureza seja mais agredida, certo? Quanto mais se extrai, quanto mais se planta, quanto mais se cria, é necessário novos territórios, certo? É necessário novas terras, e para adquirir novas terras para o cultivo, certo? Para a instalação de indústrias, é necessário que o ambiente natural ele seja agredido. Tem até uma citação de Mendes que diz assim: a busca do equilíbrio na configuração rural urbana, melhor distribuição do território, assentamentos urbanos e atividades econômicas, melhorias no ambiente urbano, superação das disparidades interregionais e elaboração de estratégias ambientais.
aqui ele está falando de alguns pontos que podem ser abordados para diminuir esses impactos ambientais no ambiente natural. Então, senhores, a nossa fundamentação teórica, ela abordou esses principais pontos em que a sociedade ela tem agido e modificado brutalmente o espaço natural para um espaço artificial. Isso, no momento, tem causado grandes dificuldades para a natureza. Para finalizar, vamos abordar o último parágrafo que diz: por fim, é possível promover, no caso, essas dificuldades que a humanidade tem enfrentado para lidar com os problemas ambientais. Nesse tópico a gente vai abordar algumas possibilidades, certo? Algumas soluções para que isso possa ser amenizado. Por fim, é possível promover políticas de reflexão mais aguerridas no sentido de diminuir os impactos ambientais da sociedade atual. A mudança do pensamento individual pode obter impactos surpreendentes, pois cada indivíduo da sociedade, se decidir cuidar do seu pequeno espaço geográfico, assim, a fim de reduzir a emissão de lixos, a queima de dejetos, a destruição e a poluição de águas, entre outras atitudes essenciais à preservação, já teremos uma evolução nesse quesito. E é preciso refletir sobre a sustentabilidade, o equilíbrio e a produção e a preservação. Para Santos Neto, 2002, um dos passos a ser dado no sentido de ampliar a concepção das pessoas sobre o meio ambiente e assumir a necessidade de uma mudança na relação do homem com a natureza, para o autor é imprescindível que se siga um clássico slogan: pensar globalmente e agir localmente. Então, a nossa fundamentação teórica, ela abordou os principais aspectos da mudança, certo? Natural para artificial. Abordou também os problemas que essas mudanças acarretam, certo? Para os nossos dias, como a poluição, certo? O desmatamento, a poluição do ar, certo? Aquecimento global, entre outros fatos que essa evolução trouxe como consequência para os nossos dias. Foi excelente as evoluções da sociedade humana, certo? Tanto para o saneamento básico, quanto para as tecnologias, a globalização, porém os impactos, eles vieram, certo? E aqui a gente abordou as principais transformações, os impactos que isso aconteceu, quando surgiu, né? Foi especificadamente lá no início das grandes navegações, que iniciou um processo de transformação mais aguerrido. Logo após veio a industrialização, certo? A revolução industrial, né? Que trouxe um impacto muito grande na sociedade. E por fim, a gente promoveu aqui uma reflexão e trouxe à tona o que pode ser feito. No caso aqui, a gente trabalhou uma política individual, certo? De tratar a consciência individual de cada um para que cada um venha fazer a sua parte. Cuidar do seu pequeno espaço geográfico, na sua casa, do seu ambiente de trabalho, certo? Para diminuir os impactos ambientais na sociedade. Os materiais e métodos. Esse trabalho foi elaborado a partir de informações obtidas com base de artigos científicos, teóricos, pesquisas de campo, experiências
que impulsionou fazer pesquisas foi a sombra de dúvida e a oportunidade de contribuir para influenciar na reflexão das pessoas em relação às transformações geográficas e suas consequências. Então, esse trabalho a gente elaborou algumas pesquisas, buscamos em alguns artigos científicos informações que pudessem fundamentar esse nosso trabalho, certo? E sempre com aquele objetivo de promover uma reflexão positiva nas pessoas. Observou-se deste modo que diferentes concepções sobre o espaço geográfico e concepções também permitem a esfera da geografia também foram sendo alteradas ao longo dos tempos. A gente pode ver aqui um ambiente totalmente natural, ele vai de modo gradativo, né, passando por transformações e se transforma em um grande ambiente urbano. Esse foi o nosso trabalho, certo? Espero que tenha atingido todos os objetivos.